Mas aquilo que para mim tem entre as coisas mais importantes que Buda nos ensinou é a capacidade que nós temos de nos tornar diferentes. Acho que esse é um dos aspectos principais que existe. É normal reagir com raiva, apego, inveja, e assim por diante. É normal. Nunca é normal. Mas não é porque é normal que deve ser correto. Não é porque é normal que necessariamente nós devemos continuar dessa forma, né? Então, não é o fato que a gente pode dizer, ah não, olha, isso vai contra a nossa natureza e na verdade todos nós somos seres pacíficos, só que estamos reagindo de uma forma errada por causa do ambiente no qual vivemos, etc. Não, não é exatamente assim. De qualquer forma, a gente pode ver que em vários momentos da história, o ser humano sempre teve essa atitude, de uma certa forma, de ter essas reações como raiva, inveja, ciúmes, apego e assim por diante. Então, alguém pode dizer, muito bem, se é assim, por que mudar? Será que é possível mudar isso? Então, o que acontece é o fato que, antes de tudo, sim, é verdade que a nossa condição humana ela traz consigo algumas condições que a gente tem, características que temos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande capacidade de transformação. Acho que, assim, ao mesmo tempo no qual é verdade, tem todas essas atitudes como raiva, aversão, ciúmes, inveja e assim por diante, é verdade. Assim, não tem nada de errado, do ponto de vista que tem alguma coisa de errado com alguém que tenha esses sentimentos. Porque é normal, não tem nada de estranho em ter esses sentimentos. O problema qual é? É que o sentimento mais comum que existe entre todos nós é o desejo de ser feliz. O sentimento mais comum que tem. Talvez aquele que é comum a todos nós. Não importa qual seja a cultura na qual nós vivemos, nosso nível social, a educação que recebemos, a religião que seguimos, se não seguimos nenhuma religião. O fato de nós querermos ser felizes, isso é algo que nos acomuna a todos. Isso não tem diferença. Só que o que acontece é, muito bem, se esse é o objetivo que nós queremos, a pergunta é, o que estamos fazendo? Está nos levando mais perto desse objetivo ou mais longe dele? Essa é a pergunta. Na verdade, o que acontece é o fato que essas atitudes que a gente tem, que são uma atitude principalmente através de uma atitude egoísta, de aversão àquilo que nos faz mal, e àqueles que nós acreditamos que nos fazem sofrer, e atração, apego àquilo que nós acreditamos que nos faz. Isso é o que a gente acaba fazendo normalmente. Só que através disso, o que acaba acontecendo, que a gente acaba tendo outras várias reações, que no final nos fazem sofrer. Então, o meu ponto aqui não é dizer, olha, que essas atitudes são erradas porque Buda disse, se fizer quem reagindo com essa atitude, isso é karma negativo e por isso não se deve seguir dessa forma. Pode-se dizer assim também, pode até funcionar, mas eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo é, antes de tudo, nós temos que entender o mesmo aspecto da moralidade. Moralidade, a definição de moralidade é proteção da mente, ou seja, são atitudes que eu reconheço que me fazem mal, e por isso eu vou ter o compromisso de não seguir aquelas atitudes para o meu bem e para o bem dos outros. Sabe? Não mentir. Por que eu preciso ter o voto de não mentir? Porque me dá vontade de mentir. Então eu preciso ter um compromisso com o qual fala, eu não vou mentir. E assim por diante. Então o que acontece? A moralidade tem dois tipos de moralidade. Aquela que é chamada, a gente pode ter vários tipos, várias formas de estar dividindo, mas tem uma forma de dividir que é a moralidade imposta e a moralidade espontânea, digamos assim. A moralidade imposta era mais fácil.
por um lado, tanto para quem ensina quanto para quem segue. Ela funciona menos. Eu não gosto muito dela, mas ela funciona. A moralidade imposta é: não se deve mais reagir com raiva, porque se vocês reagirem com raiva, vai para o inferno. O pessoal fala: nossa, eu não posso mais reagir com raiva, porque aí vai ter toda a descrição do inferno, como é o inferno, etc. Não é muito prazerosa a descrição do inferno, né? Então, aí o que acontece? Dentro disso, a gente acaba entrando numa coisa na qual, na verdade, a gente acaba seguindo uma regra, ou por medo, ou porque nós vamos estar recebendo um prêmio. Então, tipo, você deve fazer isso todos os dias de manhã, tem que fazer 3 prostrações de manhã, 3 prostrações à noite. Se você fizer isso toda a sua vida, depois da vida vai renascer na terra pura de Tushita. Então eu quero ir para a terra pura de Tushita. Por isso vou fazer 3 prostrações de manhã, 3 prostrações à noite. Na verdade você não sabe para que serve a prostração, qual é o benefício dela, etc. Só que eu vou lá e falo: e se você não fizer as 3 prostrações, aí o que vai acontecer vai ser que você vai renascer de tal outro jeito. Então tem 1000 formas que pode se fazer, na verdade, de impor uma moralidade. E o que muitas vezes se usou isso em todas as religiões, mesmo dentro do próprio budismo, se a gente for olhar, muitas vezes foi feito isso. Por quê? Porque tinham certas atitudes que se era visto que era algo que fazia mal à própria pessoa e aos outros, e muitas pessoas não tinham ainda a capacidade de estar entendendo o porquê daquela atitude ter que ser eliminada ou feita. Então se criava uma forma para estar induzindo as pessoas a essa atitude. Esse é o que eu chamo da moralidade imposta, que eu pessoalmente acho que não funciona muito bem. Ou melhor, ela funciona até um certo ponto. A moralidade mais importante é aquela que vem de uma forma na qual nós devemos compreender o porquê. No momento que eu tenho uma compreensão do porquê daquele voto, aí eu faço aquilo não pelo resultado que eu vou ter depois. Tem um aspecto também do resultado, mas não por algo que eu acredito por medo ou por um prêmio quase que eu vou estar recebendo daquilo. Mas pela ação em si, reconheço a importância daquilo. Isso funciona muito melhor. Uma vez que a gente tem essa moralidade, ela tem um poder muito maior dentro de nós. Da mesma forma, quando a gente vai lá e vai observar as atitudes que a gente tem, que nos fazem entrar num estado de tensão, de conflito, que é o oposto da paz. Ou seja, essas atitudes, a gente não está aqui dizendo tem que mudar essas atitudes porque senão vai para o inferno. Não é isso. Mas é o fato dizendo: olha, você quer... É como eu brinco um pouco falando: todos nós somos livres de fazer e dizer tudo o que quisermos. Só que somos responsáveis pelas consequências. Você pode fazer o que você quiser. Só que a única coisa é você vai pagar o preço. Ninguém pode fazer uma ação sem ser responsável pelas consequências da própria ação. Então, isso é bem normal, fato. Eu faço uma ação, sou responsável pelas consequências de minha ação dentro disso. Então, o que acontece aqui é o fato da gente entender muito bem. Eu posso reagir com raiva, inveja, nervosismo e assim por diante? Posso. É normal reagir dessa forma? É. Basta olhar a nossa volta. Normal. Mas eu quero isso? Eu quero as consequências que isso vai estar me levando ou não? Eu tenho a capacidade de fazer de forma diferente? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem todo o potencial de dizer: não, eu vou agir de uma forma distinta. E os ensinamentos de Buda são baseados nisso. Os ensinamentos de Buda são baseados, na verdade, no nosso desejo, vontade, aspiração de eliminar aquilo que nos faz sofrer, mas antes de tudo é baseado no nosso potencial de fazer isso. Porque se nós não fôssemos capazes de transformar a nossa própria atitude, seria inútil todos os ensinamentos de Buda.